Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Balbino e neste vídeo eu vou falar sobre orçamento empresarial. Orçamento empresarial, muitas empresas, muitos clientes que nós atendemos, o pessoal tem aquele conceito que orçamento é algo de empresa grande, multinacional, mas não. O orçamento também pode ser utilizado numa pequena e numa média empresa com bastante tranquilidade e pode ser muito útil para a sua empresa. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre orçamento empresarial e as principais vantagens que você tem em implantar um orçamento empresarial na sua empresa, mesmo que você seja uma pequena empresa ou uma média empresa. Porque as grandes empresas, na sua grande maioria, elas já têm um orçamento empresarial. Agora, as pequenas e médias, que às vezes ainda nós não identificamos quando sendo a maioria, como sendo unanimidade nessas empresas. A primeira questão, o que é um orçamento empresarial? É um documento que contém a projeção anual de receita, custos e despesas, além dos investimentos. Então, como é que funciona um orçamento? Você tem a situação atual da sua empresa, mas uma empresa lucrativa, uma empresa próspera, ela sempre está um passo à frente. O orçamento empresarial ele vai justamente projetar, ele vai provisionar aquilo que o empresário quer que aconteça no período seguinte, que normalmente o orçamento empresarial ele é feito para o ano seguinte. Você faz um orçamento num determinado período e ele vai ser executado no período seguinte, normalmente o ano seguinte. Por que isso é interessante? Porque o orçamento ele vai seguir de guia, ele vai te dar um norte, ele vai ser como se fosse uma bússola para a sua empresa. Ele vai direcionar o que você tem que fazer para você chegar ao resultado final. E o resultado final é o lucro, o resultado final que você deseja que no ano seguinte a sua empresa tenha um lucro. Então o orçamento ele vai servir para isso. Qual que é o objetivo do orçamento empresarial? Ele vai identificar os componentes do planejamento estratégico, com a utilização do sistema orçamentário, entendido como um plano financeiro e operacional, onde será possível mensurar as principais metas para que as empresas atinjam seus objetivos. Então, o que acontece? Essa questão do orçamento, quando a gente fala dos objetivos do orçamento, ele vai trabalhar junto ali com o planejamento estratégico para que a empresa consiga atingir os seus objetivos. Então, isso é muito importante a gente entender isso, de que forma que esse orçamento vai funcionar na prática, no dia a dia. E quais são as etapas da montagem de um orçamento empresarial? A primeira etapa, ela sempre começa com as diretrizes e as premissas da diretoria. Então, o que a diretoria da empresa quer para o próximo ano? Por exemplo, metas que são muito comuns de definida, qual que vai ser o faturamento do próximo ano? Qual que vai ser o lucro operacional da empresa no ano seguinte? Então, essas metas, elas são definidas pela diretoria e elas são feitas em conjunto, quando a gente faz esse trabalho de consultoria, de implantação de orçamento empresarial, nós ajudamos a diretoria a desenvolver metas que sejam ousadas, mas possíveis. Certa vez, a gente ia atendendo uma empresa que também estava implantando, nós estávamos fazendo um processo de implantação de orçamento empresarial nessa empresa, uma empresa de porte médio, e essa empresa, o empresário, ele queria aumentar o faturamento da empresa para o ano seguinte em 36%. Aí eu perguntei para ele, falei, olha, mas por que você quer aumentar? Como é que você chegou nesse número de 36%? Ele pegou e me falou assim, não, isso é simples, eu aumento 3% a cada mês, no final do ano eu tenho 36%. Aí quando nós fomos avaliar as informações dessa empresa dos últimos 3 anos, nós observamos que nenhum dos últimos 3 anos essa empresa tinha ultrapassado o faturamento de um ano para outro de mais do que 10%. Sendo inclusive que no período analisado ainda teve um ano que ela diminuiu 5% em relação ao período anterior. Ou seja, então essa meta de 36% ela já nasceu morta, ela não vai funcionar, a empresa não iria conseguir chegar a 36% simplesmente aumentando 3%. Então o orçamento empresarial ele ajuda a empresa a definir metas que sejam metas ousadas, mas possíveis, porque nesse caso, o que esse empresário estava fazendo, simplesmente aumentar 3%,
o orçamento ia prever diversas ações para que ele chegasse a esses 3%, que essas informações viriam do planejamento estratégico. Então, o que vai ser feito para que eu consiga aumentar 3% a cada mês? A meta fica mais fácil de ser entendida e desenvolvida. E a grande vantagem é que você não vai ficar frustrando a área comercial da sua empresa porque não conseguiu bater a meta. Porque nesse caso, né, se você simplesmente dá uma meta de um número aleatório, como foi o exemplo dado, a empresa não vai conseguir chegar lá e todo mundo vai ficar frustrado. A segunda parte do orçamento, ela inicia pelo plano de vendas e marketing. Ou seja, na hora que a diretoria da empresa determina faturamento, lucro, o que a diretoria quer para o próximo ano, e chega a vez do pessoal da área comercial falar o seguinte: olha, para poder conseguir aumentar esse faturamento, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Né? Então são essas ações, eu tenho que investir em propaganda, eu tenho que contratar pessoal, eu tenho que ir para outros mercados. Então, quais são as ações que serão feitas? Isso é previsto no plano de marketing, né? Qual que vai ser o custo disso? Depois que é feito isso, é a parte do orçamento relacionada ao plano de produção e suprimentos. Então aqui, você quer vender mais? Então eu também tenho que produzir mais. Né? Eu vou prestar mais serviço. Então ali é mensurado, né, aquilo que você precisa fazer. Você precisa de mais equipamento, você precisa de mais pessoal, a sua parte de estoque, como é que vai ser dimensionada. Isso é tratado, né, pelo gestor de produção, né? O gestor da produção da sua empresa é que vai ser o responsável por essa parte do orçamento. A quarta parte do plano orçamentário está relacionado ao plano de investimentos no ativo permanente, porque muitas vezes esse aumento de receita, né, também envolve o aumento de investimentos. Então, às vezes eu preciso de novas máquinas, de novos veículos, eu preciso às vezes de computadores. Então, cada área, nesse caso, cada gestor, ele faz esse dimensionamento. E da mesma forma, né, que é o quinto item, eu tenho um plano de recursos humanos. Tá, eu preciso de mais pessoas, eu tenho que contratar mais gente, qual área vai precisar de mais pessoas, qual área vai ter promoções. Então isso tudo é orçado pelo gestor de recursos humanos. E por fim, o controller da empresa, ele faz o plano financeiro, que ele vai pegar todos esses orçamentos, vai consolidar para verificar se aquele faturamento que foi solicitado, né, foi determinado pela diretoria, gera o lucro determinado. Então a diretoria passou o faturamento, passou o lucro operacional. Os demais gestores, cada um da sua área, fizeram seus planos orçamentários e a parte de controladoria vai consolidar essas informações. Com base nisso, você tem a perspectiva, né? Você tem o norte, você tem a direção que a empresa vai seguir no próximo ano, no próximo período, tá? Então, isso é a montagem de um orçamento empresarial, tá bom? Gostou das dicas? Quer saber um pouco mais sobre orçamento empresarial? Então, eu vou lhe apresentar o nosso curso. O nosso curso de orçamento empresarial é um curso bastante completo, né? Nós falamos lá desde as funções da controladoria e do controller. Nós também falamos sobre contabilidade gerencial, né? Muitas empresas que nós implantamos o orçamento, muitas vezes a contabilidade ela é terceirizada, ela não está dentro da empresa, então nós passamos todo o conhecimento ali para o pessoal sobre contabilidade gerencial. Por quê? Porque a contabilidade gerencial é que vai te dar as bases para poder fazer o orçamento, onde você vai trabalhar com as informações lá da DRE, por exemplo, para poder analisar receitas, custos e despesas. É na contabilidade gerencial, tá? Com base nisso também nós ensinamos a fazer a análise dessas demonstrações, analisar os custos, né? Também ensinamos na parte de planejamento estratégico, né? Como que se monta um planejamento estratégico e por fim também ensinamos a elaborar o orçamento empresarial. Tá? Então vocês observem um curso bastante completo, que você vai ver todas as etapas, desde o começo até a montagem final do orçamento empresarial. Para quem que esse curso é indicado? Profissionais da área administrativa, financeira, empresários e demais interessados em adquirir conhecimento sobre orçamento empresarial. Tá bom? Pessoal, estamos terminando esse vídeo, né? Espero vocês no curso e um forte abraço.